Meus irmãos, ninguém sabe o dia que vai ser chamado por Deus. Então nós precisamos estar preparados para nós apresentar a Deus, aleluia, aquilo que nós plantarmos aqui, vamos colher lá. Então temos que saber o que plantamos aqui. Como está a sua vida com Deus? Como está a nossa vida com Deus? Será que vivemos, meus irmãos, esta vida cristã somente dentro da igreja? Será que vivemos somente aqui? E lá em casa? E lá na sua casa, como que você está vivendo? E lá na casa dos irmãos internautas, como que você está vivendo? Como que você está vivendo, minhas irmãs, meus irmãos? Como que nós estamos vivendo no nosso trabalho, nas nossas viagens por aí, longe do nosso lar, da nossa casa, longe do pastor, longe da igreja? Como que nós estamos vivendo, meus irmãos, neste mundo? Mundo tenebroso, mundo, meus irmãos, que só oferece as ilusões, só oferece, meus irmãos, o pecado. É coisa terrível, meus irmãos. São tantas coisas que estão acontecendo aí hoje, que eu não sei como, meus irmãos, Deus não destruiu essa terra ainda, porque são coisas terríveis. Tem uns que ficam até desafiando a Deus, meus irmãos. E quem pode? Quem? Eu pergunto nesta noite, quem pode desafiar a Deus? Ninguém, meus irmãos, jamais. Ninguém. Aleluia, Jesus. Ninguém pode desafiar a Ele. Então nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e se entregar a Deus de corpo e alma e espírito, e buscar, meus irmãos, das mãos do Senhor, ser guardado, ser, meus irmãos, guardado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Aleluia. Jesus convida para com Ele viajar, a viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui morrer na cruz, o Evangelho Ele mandou. Tem água viva, tem água viva, tem uma mesa. Aqui agora, e Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo, e Deus está. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo. E Deus está, vai operar. Conta para Jesus aonde é
alegre está, porque Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, Apocalipse, o livro das revelações. Aleluia. Apocalipse capítulo 22. Aleluia. O último livro da Bíblia, a última folha, meus irmãos. Capítulo 22, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos, meus irmãos, que João, ele foi levado, meus irmãos, aos céus. Ele viu coisas tremendas lá em cima, né? Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 22, verso 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Amém? Glória a Deus. Pode assentar e dar glória a Deus. Bate palma e dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que João, meus irmãos, evangelista, ele passou, meus irmãos, um momento bem difícil, né? Foi uma época, meus irmãos, terrível. A época, meus irmãos, de João é a mesma época em que eles pegavam, meus irmãos, os crentes e levavam para o Coliseu, para a arena, para ser estraçalhado por leões, por animais ferozes. E diz a palavra de Deus que eles não negavam a Jesus, meus irmãos. Porque na época os imperadores perguntavam se eles queriam negar a Jesus e ser libertos, mas eles diziam: não, morreremos falando no nome do Senhor Jesus. Eu fico meditando, meus irmãos, nos dias de hoje. Veja, meus irmãos, que eles trocaram a sua vida pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Eles não negaram o Senhor Jesus, preferiram, meus irmãos, ser morto, ser, meus irmãos, estraçalhado por leões, por bestas feras, mas não negaram o nome de Jesus. E hoje nós vemos, meus irmãos, tantos milhares de pessoas que negam Jesus por mínimas coisas, mínimas coisas estão negando a Jesus. Uns, meus irmãos, negam pelo jogo, outros negam pelo cigarro, outros negam pela bebida, outros negam, meus irmãos, pela prostituição, pelo adultério, outros, meus irmãos, negam pelas roupas mundanas. São tantas coisas, meus irmãos, que só Deus, né? Não é fácil. Mas eu digo, meus irmãos, que na época eles viviam em oração. Você quer vencer, irmão? Então ore a Deus. Se nós quisermos vencer no dia de hoje, temos que orar a Deus, temos que buscar de Deus, meus irmãos, porque eles viviam na oração, eles oravam a Deus. Para acontecer, meus irmãos, o que aconteceu lá no Monte Carmelo, quando Elias, meus irmãos, foi pregar, diz a palavra de Deus que ele deu oportunidade aos profetas de Baal
que eles buscassem a Baal, meus irmãos, de cedo a meio-dia. Mas quando desse meio-dia, seria a vez de Elias. E diz a palavra do Senhor que eles começaram, meus irmãos, a clamar. Montaram seus altares ali e começaram a clamar. E clamando, meus irmãos, chegando o meio-dia, eles não tinham resposta de nada. Não tinha resposta, meus irmãos. Não tinha resposta. E chegando ao meio-dia, diz a palavra de Deus que eles começaram a se retalhar. Começaram, meus irmãos, a usar as suas navalhas. Começaram a usar as suas navalhas, se retalhar, para que Baal viesse a ouvi-los e consumir o holocausto que eles tinham feito. Mas nada disso aconteceu. Mas quando deu meio-dia, diz a palavra de Deus que Elias tomou a palavra, montou ali o seu altar, e ali, meus irmãos, preparou, colocando a lenha, o holocausto, em volta da lenha colocou água. Aleluia! E ali, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Elias levantou, meus irmãos, a cabeça para o céu, os olhos para o céu, e começou a clamar a Deus. E rapidamente, diz a palavra de Deus, que um fogo desceu dos céus e consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu, meus irmãos, que lambeu até a água que estava em volta da lenha. Deus respondeu o homem de Deus. Deus respondeu Elias, meus irmãos, porque Elias era um homem, meus irmãos, que vivia na presença de Deus, em espírito e em verdade. Elias, meus irmãos, era um homem que guardava a palavra de Deus em seu coração. Ele não trocava, meus irmãos, nada nesse mundo pela sua salvação. Não trocava. E nós vemos hoje, meus irmãos, a grande maioria trocando, meus irmãos, a sua salvação por uma música mundana. Hoje já não dá mais para ouvir, meus irmãos, as músicas gospel. Não tem mais, meus irmãos, não tem mais a unção do Espírito Santo. São tudo mundanos, palavras mundanas, que em vez, meus irmãos, de alertar o coração do ser humano, de aliviar, meus irmãos, o sofrimento do povo, ela vem, meus irmãos, colocar mais sofrimento ainda. Então nós sabemos, meus irmãos, que para alcançar de Deus a misericórdia, precisamos estar em oração. Aleluia! Orai, orai a Deus. Glória a Jesus. E diz a palavra do Senhor que quando, meus irmãos, o fogo desceu e consumiu tudo a lenha, consumiu o holocausto, meus irmãos, que Elias havia levantado, o povo, meus irmãos, começou a bradar: aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles viram, meus irmãos, com seus olhos o fogo descer do céu e consumir tudo ali. E eles começaram, meus irmãos, a dar glória a Deus. Acreditaram. Amém? Oh, glória a Deus. Mas diz a palavra do Senhor aqui nesta noite: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A maioria hoje quer entrar pelas janelas. A palavra de Deus diz que quem entra pela janela é ladrão, é salteador. Precisamos entrar pela porta, meus irmãos. Precisamos estar lavados, remidos no sangue do Cordeiro, purificados diante do Senhor, para que nós possamos entrar na cidade santa pelas portas. Temos que ser escolhidos por Deus. Muitos são chamados, a maioria, meus irmãos, são chamados, mas não são escolhidos. Por quê? Porque não deixou o seu pecado ainda. Está, meus irmãos, vivendo a escravidão lá do Egito. Estão vivendo, meus irmãos, seus próprios desejos. Então nós precisamos buscar de Deus a viver a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque a vontade do homem hoje, meus irmãos, é apenas buscar as suas relíquias na sua vida, buscar, meus irmãos, seus bens materiais, buscar, meus irmãos, os prazeres mundanos em sua vida,
os seus desejos carnais. Mas aqueles que querem um dia ir morar nos céus, eles vêm buscar, meus irmãos, aleluia, o desejo da coroa de vida eterna. Porque será, meus irmãos, terrível, será um grande desespero para aqueles, meus irmãos, que ouvirá da boca do Senhor Jesus: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno. Imagina, meus irmãos, naquele dia, naquele momento que está perto, aleluia, Jesus, ouvir da boca de Jesus isso: apartai vós de mim, porque eu não vos conheço. Eu fico imaginando, meus irmãos, o desespero que vai ser quando essas pessoas, meus irmãos, for lançadas no lago de fogo. Eu digo, meus irmãos, que os primeiros 3 minutos eles vão lembrar de uma oração como esta que nós fizemos aqui. Eles vão lembrar, meus irmãos, da palavra pregada, dos ensinamentos, das exigências, da palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus. Vão lembrar, e o desespero vai, meus irmãos, tomar conta do coração. Eles vão ranger o dente, vão ranger os seus dentes, desesperadamente. Alguns, meus irmãos, vão até querer pregar, como aquele rico e Lázaro. O rico, meus irmãos, morreu e foi para o abismo. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico, quando olhou para o céu e viu, meus irmãos, Lázaro passeando no seio de Abraão, ele clamou a Abraão: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pingar uma gota na minha boca, para aliviar a dor que eu estou sentindo aqui. E diz a palavra do Senhor que Abraão disse para ele: não, você já adquiriu os seus bens da terra, você não buscou o reino dos céus. E Lázaro buscou. Lázaro viveu em espírito e em verdade. Lázaro viveu na oração. Lázaro se desviou do pecado, da vaidade, da maldade que o mundo oferecia. Mas tu não, tu buscou os seus bens materiais, as tuas regalias, você viveu os teus próprios desejos. Então tu está no lugar merecido, estava sofrendo, meus irmãos. E diz a palavra do Senhor que ele pediu para Abraão: não, pai Abraão, manda então que Lázaro vá lá na terra, porque eu tenho mais 5 irmãos que são avarentos como eu, são milionários e são avarentos como eu, para que eles não venham cair nesse lugar de sofrimento. Irmãos, o inferno é tão sofrimento, é um lugar, meus irmãos, de tanto sofrimento, de tanto ranger de dente, que nem o próprio diabo quer ir para lá, nem Satanás quer ir para lá, meus irmãos. Vocês sabem disso, que quando, meus irmãos, Jesus desceu do barco lá na cidade de Gadara, aquele homem demoniado gadareno veio, meus irmãos, e lançou nos pés de Jesus e disse para ele: vieste a nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus dizia: sai dele. É uma legião de demônios, mais de 2.000 demônios estavam na vida daquele homem. E Jesus, meus irmãos, foi expulsado, e eles pediram para Jesus para que não mandasse de volta para o inferno. Eles não querem ir para o inferno. Está entendendo, meus irmãos? E nós que somos seres humanos, criados por Deus, aleluia, que temos o amor de Deus em nossa vida, não devemos obedecer a sua palavra, viver em espírito e em verdade diante dele, abandonando os desejos carnais, abandonando, meus irmãos, o desejo do mundo, para alcançar a salvação. O desejo de Deus, meus irmãos, é que todo o mundo se salve, que todos venham se arrepender dos seus pecados, das suas vaidades, e venham, meus irmãos, aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, para ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque naquele dia não adianta tentar entrar pela janela, que não vai entrar, não vai, meus irmãos. Aquilo que você plantar, você vai colher naquele dia. E se você plantou o mal, você vai colher o mal. Nós precisamos plantar o bem para ser recebido e entrar pelas portas. Porque quando chegar lá, meus irmãos, o Senhor Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou, meus irmãos, está tudo preparado. Basta você crer, basta você se libertar dos seus erros,
das suas vaidades e se entregar a Ele de corpo e alma e espírito. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus te dá graça, que Deus te dá, meus irmãos, sabedoria, para que você possa alcançar a sua coroa de vida eterna. Porque sabemos que a qualquer momento podemos ser chamados por Deus. E aí, meus irmãos, teremos que pagar o preço, meus irmãos, de condenação eterna. Nós pregamos, meus irmãos, que existem dois caminhos, céus e inferno, e Deus te deu esta oportunidade de você escolher. Ele não te obriga a você que escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para os céus, obedeça a palavra de Deus, viva a doutrina santa e verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa ser achado digno naquele dia de alcançar a sua coroa de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos e guarda em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus venha, meus irmãos, reinar em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus guarda.